Vamos compartilhar da palavra? Fala bem alto assim, o preço do amor. O preço do amor. Amar é fácil, gente? Não. Calma, não vou ministrar 1 Coríntios. Amar é fácil? Tem um preço, né? E muitas vezes esse preço é bem alto. Quem é casado, vamos falar do amor terreno primeiro. Quem é casado sabe as dificuldades da vivência. De se relacionar, de compartilhar, de ter a intenção de ouvir o outro e também ser ouvido. De ter o seu relacionamento levado a sério, os seus pensamentos, os seus sentimentos. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o preço do amor. Amém? Lucas 22, nós vamos a partir do 39. Hoje eu peço para vocês terem bastante paciência que a gente vai dar uma passeadinha boa em algumas temáticas que são necessárias para esse tempo que nós estamos vivendo, amém? Nós estamos no mês de abril, na preparação para a Páscoa, a data mais importante do nosso calendário cristão. A Páscoa é a Páscoa, a data mais importante para o cristão, amém? Porque foi o preço do amor. Lucas 22, 39, tá todo mundo comigo? Vamos lá. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Fala assim comigo, Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras. Em outras passagens que contam a mesma história, está descrito Getsêmani. Amém? Então pense, Monte das Oliveiras, Getsêmani. E os seus discípulos o seguiam. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou mais intensamente, e o seu suor eram como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração, voltou aos discípulos. Encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Lhe perguntou. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Amém? Vamos inicialmente parar nessa parte. Nós vamos falar aqui sobre alguns pontos que Jesus precisou passar para nos trazer a vida que nós temos hoje. Todo mundo tem vida em Cristo aqui? Hoje já se tornou tão normal, tão habitual, nós estarmos com a salvação em Jesus, nós temos na nossa mente que nós somos sim redimidos por um sacrifício, que isso se tornou banal. Hoje eu estava conversando, hoje foi o almoço das velhas lá na minha mãe, né? Minhas tias estavam tudo lá, porque era aniversário do meu sobrinho. E aí elas começaram a falar de coisas que hoje eu não escuto mais. Nossa, porque quando eu era criança, morava no sítio, viu uma coisa de comer na casa da pessoa, ficou 15 dias com febre, passou mal, vomitou, porque ficou com vontade do que viu na casa da pessoa e a avó não tinha condições de comprar. E a criança ficou mal, teve até verme. E aí eu fiquei pensando, falei, gente, é exatamente o que nós vivemos hoje. Vocês já ouviram falar de criança na nossa geração agora, na geração dos nossos filhos? Alguém que ficou doente por vontade de comer alguma coisa? É muito difícil. Por quê? Porque se o seu filho está com vontade de um Danone, tu vai lá no mercado e compra. Se ele viu uma coisa do amiguinho na escola, o que você faz? Aí ele fala, mãe, sabe aquele Danone que tem uns M&M na tampa assim, que você tem que abrir e jogar? Meu amigo levou, você compra? Compro. Você vai ali no mercado, ó, filho caçula agora, 2 minutos, vai, volta, compra. Por quê? Hoje nós temos acesso com mais facilidade às coisas. Traz isso para a nossa vida espiritual. Jesus nos trouxe um acesso, amém? E por isso hoje a gente não dá o valor digno por esse acesso. Por isso esse tempo nós paramos para relembrar alguns pontos da nossa fé e o porquê nós estamos hoje nesse lugar de voz, de adorador do Senhor, de justificado pelo que o Senhor já fez, pelo preço que foi pago naquela cruz.
Nós começamos hoje a falar sobre isso. Ele terminou de cear com seus discípulos, ele dá um toque de que seria a última ceia, que o próximo tempo de mesa que eles teriam seria somente na eternidade. E eles não captaram o que estava acontecendo, porque eles estavam espiritualmente dormindo. Mas Jesus sabia o que estava por vir. E eles passam pelo primeiro momento, a dor. Amém? Getsemane era um jardim. Em algumas traduções fala do Monte das Oliveiras, outro Getsemane. Eu fui pesquisar, diz que eram locais coladinhos. Um era plantação e o outro era o quê? O lagar do azeite. O lugar onde a azeitona, o fruto, era moído e transformado em azeite. A gente fica brincando, quando a gente vai no restaurante hoje, tem um azeite em cada mesa, né? No preço que está azeite, a gente brinca. Eita, é bom isso aí. Certeza que é óleo composto, que não é azeite, não. Jesus não poupou o sacrifício. Ele passou pelo processo da moída para se tornar mais puro azeite, para que hoje a gente pudesse ter a unção, ter o óleo da alegria, ser vivificados, justificados pelo sacrifício que foi feito. Amém? Vamos lá. Se Getsemane era um jardim, e nós sabemos que Jesus é o protótipo vivo da salvação. Aprendemos no discipulado, né, pastor? Que Jesus vem sendo revelado desde lá do Antigo Testamento, desde Gênesis 1. Onde começa a história da humanidade? No jardim. O jardim do Éden. Onde acontece o primeiro pecado? No jardim. Nada mais justo que Jesus vir e sermos justificados pelo sacrifício, pelo preço altíssimo que foi pago no jardim. Entende como as peças vão se encaixando? Jesus sentiu o peso do que está por vir. Dor na alma, angústia emocional e espiritual. Vamos lá. Jesus era Deus, amém? A gente não pode esquecer disso. Ele veio como homem, mas ele era Deus. Ele tinha uma alma. Ele tinha sentimentos assim como nós. O único momento bíblico que relata que Jesus chorou, qual foi antes desse? Quando? Quem é bom de Bíblia aí? Na morte de Lázaro. Ele sente uma profunda angústia, mesmo sabendo que viria a ressurreição de Lázaro. Por que ele sente angústia? Ele não sabia o que estava para acontecer? Sim, ele sabia. Mas ele sentia a incredulidade daqueles que andaram com ele e não acreditavam que ele era capaz de fazer aquilo ali. Então vamos lá. Dor da alma não seria um problema para Jesus. Então por que será que ele estaria chorando? Uma angústia emocional, será que ele estava com medo de passar por todo aquele sacrifício? Será que essa dor era espiritual? O que será que acontecia naquele momento? Será que ele estava com medo da morte? Vocês sabiam que o único sentimento no qual nós fomos privados inicialmente na criação foi a preparação para a morte? Por isso que a gente sofre tanto com luto. Porque quando Deus nos criou, Ele não nos preparou para morrer. Nós éramos seres infinitos. Quem aqui já sofreu com o luto? A Isabelice já estava estudando sobre isso, né, Bel? Aí eu falei para ela, e como que supera o luto? Ela, não supera. O luto você vive... Psicologia, né, Tata? Não tem como você simplesmente passar, vencer o luto. São ciclos. Você se habitua, você se acostuma. Olha como as coisas são. Então, será que Jesus estava com medo da morte? Não, porque ele já sabia que a morte carnal iria acontecer quando ele veio para cá. Será que ele estava com medo do poder do diabo sobre ele? Nunca. Por quê? Quando ele enfrentou lá na tentação do deserto, lembra que ele não temeu? O porquê então que Jesus estava com esse sentimento? Vamos discorrer. Ele não estava fugindo da cruz, mas ele carregava a consciência do pecado do mundo. Ele suou sangue. Inicialmente, a gente pensa, será que é possível? Sim, a medicina já diz que em grande sofrimento é possível suar sangue. Temos a Erika, enfermeira aí, ó. Ele suou sangue. Como será que estava o coração do homem Jesus? O Deus Jesus estava ok. Mas ele sabia que algo muito grande iria acontecer. O que será que seria isso algo grande? Isaías 59 diz assim:
Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Jesus, pela primeira vez desde a eternidade, ele estaria separado de Deus. Olha que loucura. A gente fala sobre a ausência de paternidade. Naquele momento ele também levou sobre si a ausência da paternidade. Porque ele também sentiu isso no momento que os pecados da humanidade, o meu e o seu pecado, recaíram sobre ele. E por isso ele suou sangue. Ele chegou no ápice da agonia humana. Ele foi visto por Deus como se estivesse com todos os pecados do mundo. Jesus foi carregado com as nossas cargas e aflições. Isaías 53, 4 e 5. Certamente ele tomou sobre si as nossas dores. Então vocês conseguem entender o porquê? Na outra passagem lá de Mateus, fala que, porque é relatado nos evangelhos, as histórias, e cada uma tem uma visão diferente, né? Ali fala, em uma das passagens, que 3 vezes ele orou, falando para Deus a mesma coisa. Será que ele estava com medo? Não, ele não estava com medo. Ele estava sentindo o que viria da separação entre ele e Deus. Segundo ponto, a oração da submissão. Meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. 3 vezes Jesus ora a mesma coisa, com sinceridade e obediência. Mostra que é humano e divino, sente a dor, mas escolhe obedecer. Cada oração, cada vez que ele ia chegando a Deus, primeiro ele foi no ápice da agonia. Aí ele ia, voltava para falar com os discípulos, eles ainda estavam dormindo, o coração dele ainda ficava angustiado. Por quê? Eles não estavam entendendo o contexto espiritual do que estava por vir. E ele voltava para o momento dele de oração. Ele voltava para o joelho no chão, porque ainda não tinha acontecido o despertar desses discípulos. O meu e o seu despertar para as grandes coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas. A oração sincera nos prepara para obedecer, mesmo em meio à dor. Foi fácil para Jesus? Não foi. E aí vamos lá, reação à prisão e o controle da situação. Mateus 26, dos 51 ao 54. Quando os discípulos entenderam mais ou menos o que estava por vir, os soldados já estavam chegando. Quando eles despertaram, quando eles acordaram, os soldados já estavam à porta. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e o feriu. Feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus, guarde a espada, pois todos que a empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir ao meu Pai, e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer dessa forma? Aqui é a revelação de que ele não estava com medo. Ele sabia quem era o pai dele, mas ele também sabia o propósito pelo qual ele tinha sido enviado à terra. Será que se Jesus, da mesma forma que foi a tentação no deserto, se você pedir ao seu pai, ele não vai te dar o pão? Naquele momento, não seria mais pela força do braço. Não seria a carne a resposta. Mas ele estava disposto a cumprir o propósito, mesmo que isso fosse doloroso. Amém? Jesus demonstra que está no controle da situação. Com um simples apanhado de versículos aqui, 3, 4 versículos, ele demonstra que eu sei o que está acontecendo. Fique tranquilo. Mas há necessidade de que o propósito se cumpra. Vai doer, vai suar, vai chorar, vai sangrar, mas eu estou disposto. E é isso que ele nos chama, para estar dispostos a viver o propósito mesmo que doa. Você está disposto? A cruz não foi fraqueza, foi escolha consciente de obediência. Se naquele momento Jesus tivesse falado, não, pai, para tudo aí. Eu acho que eu me precipitei, eu não estou preparado para viver isso aí, e vamos pensar no outro plano. Será que Deus teria mudado o curso? Ele tentou tantas vezes mudar o plano de resgate sobre nós. Se Jesus tivesse dito não, eu tenho certeza que Deus ia falar, vamos pensar em outra coisa. Calma.
Porque nós, como pai humano, a gente quer poupar os nossos filhos da dor e do sofrimento. Imagina Deus. Já sabendo por tudo que Jesus iria passar. Muitas vezes nós queremos fugir da dor, mas a vontade de Deus exige renúncia. Deus tem pedido para você fazer algum tipo de renúncia? Às vezes de coisas simples. A gente tem vivido aí o período de jejum e eu tenho visto os meus filhos apertadinhos lá de uma coisa simples que cada um tirou. Aí olha para aquilo que gosta e fica, ai meu Deus, eu acho que eu vou mudar esse jejum. Não, vai não. Você não colocou? Agora já está na reta final. Mantém o equilíbrio e só vai. Por quê? Porque a nossa carne quer ser o nosso limitador ou o nosso facilitador. E com Jesus não foi diferente. Amém? A cruz começou a ser vencida no Getsêmani, quando Jesus disse sim ao Pai. A nossa vitória também começa quando obedecemos, mesmo que a gente precise entrar num momento de prensa. Mesmo que a gente precise se sujeitar a passar pelo período de lágrimas. Nem tudo é alegria, não é mesmo? Hoje está chovendo, não é não? Tá friozinho. Seria tão mais fácil ter ficado debaixo da coberta. Você podia assistir um culto online em qualquer lugar. Hoje você tem um acesso, ó, no seu dedinho. Era só ter uma desculpa boa. Mas você venceu uma parte da sua carne. Você venceu uma parte do processo a caminho da cruz. Que você está aqui hoje, amém? Então não deixa sua mente vagar. Não deixe que o inimigo roube a semente. Não deixe que o sono, não deixe que a minha voz, que igual ontem a gente foi escutar uma ministração, a mulher falava sobre música e ela cantava. Ela disse que ela estava cantando em lá as coisas. Aí eu já fiquei, Deus, não me deixa cantar em lá, por favor. Não é não, Gustavo? Não me deixa cantar em lá, por favor. Deus, pelo amor de Deus. Porque eu já tenho uma tendência mestral das pessoas dormirem. Então não deixa, Jesus, por favor. E aí a gente continua caminhando na história. Amém? O que acontece depois que Jesus é pego no Getsêmani? Ele é levado ao julgamento. Ele é levado a Pilatos, amém? Mateus 27, do 15 ao 26. Mateus 27, do 15 ao 26. O irmão está colocando ali? Amém, aleluia. Vamos ler nessa versão aqui? Deixa eu ficar aqui no cantinho para a gente ler. Por ocasião da festa, o governador costumava soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Naquela ocasião, eles tinham um prisioneiro muito conhecido chamado Jesus Barrabás. Próximo. Pilatos perguntou à multidão ali reunida: qual desses vocês querem que eu solte? Jesus Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque ele sabia que o haviam entregado por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, a mulher dele lhe enviou esta mensagem: não se envolva com esse justo, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. No entanto, os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Próximo. Então o governador perguntou: qual dos dois vocês querem que eu solte? E eles responderam? Vamos parar aqui um pouquinho. Quem era Barrabás? Um criminoso notório, ladrão, rebelde, assassino. Depois aparecem mais 2 lugares, eu passo para vocês as referências, o esboço. Ele foi condenado à morte, culpado, sem defesa e sem saída. Fala assim comigo: culpado, sem defesa e sem saída. Esse era Barrabás. Ele era um criminoso de verdade. Amém? Continua aí, Lucas, por favor. Pilatos lhe perguntou: que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: crucificam. Próximo, Lucas. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Eles, porém, gritaram ainda mais. O quê? Crucifica. Vamos parar aqui um pouquinho. Barrabás representa a humanidade caída, culpada, condenada e sem esperança. A escolha estava na mão do povo. Tem aquele ditado bem legal: a voz do povo é a voz de... Será? A escolha injusta, mas profética.
Pilatos oferece soltar um dos dois. E aí? Está na mão de vocês. Assim como as nossas escolhas diárias também estão nas nossas mãos. E quantas vezes nós temos escolhido sem sabedoria, levado pelo que a multidão em volta está nos dizendo? O versículo anterior falou assim: eles já tinham sido convencidos de que eles tinham que gritar Barrabás. Eles já tinham sido incitados, convencidos de que Jesus merecia crucificação. E quantas vezes a nossa alma tem gritado por coisas que estão totalmente fora do propósito? Porque nós estamos ouvindo a situação, nós estamos ouvindo a multidão e nós estamos esquecendo de voltar lá para o Getsemane. No momento que muitas vezes vai exigir dor e lágrima, mas a resposta certeira vai vir do céu. Que mal fez Jesus? Pilatos sabia da inocência de Jesus, mas cedeu à pressão. Estava sobre ele naquele momento a autoridade, não estava? Estava sobre ele. Ele poderia dizer: não vai crucificar não. Vocês já escolheram aí qual é o que vai salvar? Esse aqui vai ser só preso. Mas Deus tem um plano maior para cumprir o propósito, amém? Às vezes está passando por dificuldade, está passando por dor, por choro, e você não está entendendo nada. A gente hoje foi lá na casa da minha mãe, né, para orar pelo meu sobrinho. Meu sobrinho tem paralisia cerebral, tem um dano humanamente irreversível. Ele completou 10 anos. Os médicos diziam que ele não ia passar dos 3 anos. Meu sobrinho é um milagre de Deus. E a gente tem contemplado e vivido isso todos os dias. Minha irmã, se tivesse 10 filhos meninos, todos eles teriam paralisia cerebral. A médica que fez a investigação genética perguntou se eu tinha filho menino. Que se eu tivesse filho menino, também viria paralisia cerebral, porque nós temos essa mesma genética vinda da família. E o Senhor tem feito grandes coisas para o Lucas ainda. Nós não entendemos o propósito. Muitas vezes, o momento de dor e de sofrimento que nós passamos momentaneamente são para nos levar em lugares para o centro da vontade de Deus. Pensa um pouquinho aí. Uma dificuldade que você tenha passado que te fez crescer. Vai guardando, vai trazendo aí a memória e vai pensando sobre isso. A escolha injusta, mas profética, fala assim comigo: substituição. Substituição. O inocente morre no lugar do culpado. Isso é substituição. Fala assim comigo: o inocente morre no lugar do culpado. Morre no lugar do culpado. Agora fala assim: nós somos Barrabás. Nós somos Barrabás. Entende a substituição? Nós somos culpados. A gente busca, parece, essa culpa todo dia, né? Joga balde, busca balde, chuta balde. Espiritualmente, nós estamos todos os dias caindo em alguma situação, em alguma armadilha que nos levam para mais longe de Jesus. Mas você nunca pode esquecer da substituição através do sacrifício. Somos nós que pecamos, quebramos a lei, nos rebelamos contra Deus. Lembra que lá em cima eu falei sobre quem era Barrabás? Ele foi um ladrão, ele foi um culpado. Você consegue entender a analogia de por que nós somos Barrabás hoje? Barrabás foi solto e Jesus crucificado. Isaías 53 diz assim, 53:5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Paramos aqui? O castigo que era para minha vida, para a sua vida, para a vida dos nossos filhos, dos nossos pais, foi levado por Jesus naquele momento. Ah, nossa, meu Deus, 30 anos de conversão, você acha que eu nunca ouvi isso? Então, vamos viver como se a gente entendesse isso? Vamos tentar compreender essa mudança, essa substituição? E levar isso a ferro e fogo nas nossas vidas? Sempre quando acontecer alguma situação, você se colocar no lugar de Jesus já pagou o preço, isso aí não merece nem a minha atenção. Jesus já pagou o preço da crucificação no meu lugar. Meu papel de Barrabás já foi levado lá no cruz e hoje eu quero ser remido. Amém? Barrabás foi solto e Jesus crucificado. Eu e você fomos libertos e Jesus foi punido. Aos olhos humanos, foi uma injustiça terrível.
Hoje, nosso sangue, quando vê alguma coisa, uma injustiça, a gente já quer resolver. Já quer levar para a justiça, já quer chamar um advogado, já quer arregaçar as mangas e fazer igual o Pedro, já pegar a espada, já cortar a orelha. Muitas vezes nós não entendemos que Jesus não teve sangue de barata. Não teve, não. Momentos que ele precisava se posicionar, ele se posicionou com afinco. Mas quando dizia sobre propósito, ele estava conectado àquilo que Deus tinha. Por quê? Porque ele tinha uma vida de oração. Como é que nós estamos nos portando? Onde tem sido o nosso jardim? Onde tem sido o nosso Getsemane? O Senhor tem nos cobrado posicionamento para entender essa verdade. Amém? O jardim que Jesus orou durante todo... Ele se retirava, né? Para orar em lugares específicos. E ele retornou a um desses lugares para cumprir o propósito, que foi o jardim. Ele orava, ele se retirava para ter momentos de paz e solitude com Deus em oração. E foi lá que ele foi fortalecido para viver o propósito. Então Deus nos chama para o secreto para viver também esse propósito, amém? A cruz foi um lugar de troca. A gente falou sobre substituição, né? Uma pessoa no lugar do outro. Agora fala assim, ó, nossa culpa, ele tomou. Sua justiça, nós recebemos. Então, olha lá. Agora vem o momento de fazermos a nossa parte. A única coisa que Jesus pede para cada um de nós é posicionamento. Amém? Olha, 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Hoje, como nós devemos agir? Reconheça a sua culpa. No momento que você está passando por dificuldade, no momento que você está passando por... A gente, mesmo depois de muito tempo de cristão, ainda questiona algumas coisas. Pode ser que externamente as ondas estejam calmas sobre a sua vida. Mas e as guerras e lutas que você tem travado nos seus sentimentos, nos seus pensamentos? Se está tudo em paz, alguma coisa está errada, amém? Porque nesse mundo nós teremos aflições. Então, as suas guerras diárias, as suas dificuldades, elas precisam ser apresentadas para Jesus para que Ele faça essa troca. Para que haja essa substituição. Vocês conseguem entender? Reconheça a sua culpa. Somos Barrabás, precisamos de salvação. Aceite a substituição. Para de se colocar no lugar de Barrabás a vida inteira. Cristo já venceu. Amém? Cristo já morreu no seu lugar para que você pudesse ter vida e vida em abundância. Já falei isso aqui esses dias. Hoje, gente, quando eu peguei o microfone aqui que eu comecei a falar, só vem no meu coração assim, o que tem acontecido? Que nós esquecemos a alegria da salvação. Quando fala assim, ó, dá uma salva de palmas para Jesus. Abraça a pessoa que está do seu lado, aí você levanta assim, ó, fica saco de novo. A hora que a pessoa está do seu lado. Gente, a alegria da salvação, a alegria do Senhor é a nossa força. O que tem acontecido com a gente? Nós precisamos despertar. Nós precisamos nos colocar no lugar que Jesus nos chamou para estar e fazer isso com excelência, com verdade, com qualidade, em tudo aquilo que nós formos fazer. Às vezes a gente vai ter uma tendência de falar, ai, tô cansado, não, tem outra pessoa que faz. Vista essa armadura realmente de soldadinho de Jesus, sabe? Sou soldadinho. Faça aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Não deixe que outra pessoa substitua aquilo que o Senhor entregou para você como ferramenta, como estrutura, como chave para essa geração. Coisas que o Senhor tem gerado muito no meu coração esses dias. Nós somos a chave para a nossa geração. Não estou falando de mim. Estou falando de cada um de vocês. Mais uma chave. Quem é... Ai, gente, os meninos tinham um padrasto que ele era muito legal. O Carlão, né, Tony? Ele fazia 300 milhões de cópias de chave em todo lugar que ele ia. Ele tinha chave e ele perdia. E quando ele não perdia, ele não sabia de onde era. Ele vivia com um molho de chave que eu acho que se duvidar deve ter chave na minha casa até hoje. Que sabe Deus de onde veio. Então entenda, você é uma chave para a sua geração. Mas tenha sentido. Tenha propósito. Não seja só mais uma chave à toa, perdida por aí no lugar errado. Sem serventia para abrir portas espirituais.
Então o Senhor te chama para quê? Barrabás foi solto, mas e depois? Como será que ele viveu essa vida? Amém? Se nós somos Barrabás, o Senhor já nos resgatou. Todo mundo aqui é resgatado por Jesus, amém? Glória a Deus. Todo mundo aqui já foi justificado. Sim. Todo mundo aqui tem a alegria da salvação, amém? Aleluia. Mas o que a... Oh, meu Deus. Mas o que a gente está fazendo com essa salvação, gente? Nós vamos pensar sobre isso, sobre ser sim, viver com sentido e com propósito. E a gente vai ficar só aqui, ai, qual é o meu propósito? Não, a gente não vai voltar nisso de novo. A gente já passou de fase, a gente já rompeu esse ciclo. Seu propósito é ser canal de salvação, de bênção, de alegria sobre a vida de outros. Mas se você não se posicionar para receber isso do sacrifício da cruz, o que será de você? O que será de mim? Viva com gratidão. Agora que você foi livre, como você tem vivido? A cruz de Jesus era de Barrabás. A cruz não tinha sido montada para Jesus. Na crucificação daquele dia, estariam 3 ladrões, 3 criminosos, 3 pecadores merecedores da cruz. Barrabás foi solto e Jesus foi crucificado no lugar dele. A minha cruz e a sua Jesus já levou, amém? Que isso não te isenta de viver uma vida de sacrifícios diários. Porque para alcançar o propósito de Deus, para alcançar as bênçãos nessa terra, você tem que arregaçar as mangas e caminhar, amém? Não pense que você vai ficar deitado eternamente em berço esplêndido, físico e espiritual, e as coisas vão acontecer, amém? A cruz de Jesus era de Barrabás, era minha, era sua, mas ele foi até o fim por amor. Você pode ter vivido como Barrabás até hoje. Pode ser. A gente ministrou ontem, gente, foi muito incrível a ministração de ontem. Queria muito que mais pessoas tivessem escutado as coisas que Deus fez ontem. Era um congresso de adoração, a Vivarte. Então tinha várias pessoas lá. De louvor, de ministérios já ativos de igreja. E o que o Senhor mais bateu na tecla foi assim: vivam em verdade dentro e fora. Não cumpram escala. Que a sua vida de adoração, de santidade, de devoção não seja cumprir uma escala. Não seja vir para o culto de domingo para ninguém te mandar mensagem: ah, por que você não veio, amor? Porque a gente já passou dessa fase, amém? O Senhor chama filhos maduros e posicionados. Não venha para a igreja só um dia que você está em alguma escala. Não venha para a igreja só porque você está servindo em algum mistério. Venha para que você cresça, que você caminhe, que você amadureça, que você viva o propósito do Senhor para o nosso tempo. Vivendo em comunidade, na comunidade. Amém? Aí a gente vai caminhar mais um pouquinho. E aí? O que aconteceu depois que Jesus foi levado lá, julgado? A multidão gritou o quê? Crucifica. A multidão gritou o quê? Crucifica. Mateus 27, 27. Vou ler na minha versão para não ficar de costas. Assim, os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e se reuniram com toda a tropa ao seu redor. Fala assim, toda a tropa. Toda a tropa. Que estava incitando a multidão a crucificar Jesus. Entenderam? Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara, em algumas versões fala cana. Puseram uma vara, uma cana em sua mão direita e ajoelharam-se diante dele, zombando: salve o rei dos judeus. Cuspiram nele, tirando-lhe a vara, batiam na sua cabeça com essa vara. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto, vestiram suas próprias roupas, então o levaram para crucificá-lo. Vocês entendem a vergonha que ele suportou por nós? Já não chega um escárnio total de ser colocado num lugar de maldição, de ser comparado com um bandido e escolherem o bandido e deixar Jesus de lado para multidão ainda coloca, crucificam, e ele ainda passa por toda essa vergonha de exposição moral. Olha isso. O contexto da coroa, vamos lá. Jesus já havia sido traído, amém? Judas já tinha entregue Jesus por coisas mínimas.
preso injustamente. Será que fizeram carinho nele na madrugada inteira, enquanto não chegava até o momento do julgamento público? Será que ele estava inteiro? Será que ele estava intacto? Não estava, gente. Se a nossa justiça aqui, que é toda cheia de direitos humanos, dá um pau no preso, imagina na época de Jesus, que não tinha câmera, que não tinha lei, que a lei estava na mão de um homem. Julgado em um processo ilegal. Se tivesse alguém da área de direito lá na hora, ia falar, não, deixa eu me candidatar aqui para ser o intercessor desse homem, porque nele não encontra... Até a esposa de Pilatos tentou, né? Ela tentou ser essa advogada, mas o propósito precisava ser cumprido, amém? Pilatos tenta apaziguar o povo com um castigo menor, porque ele estava dando ouvidos à mulher que ele tinha em casa, que já tinha recebido uma revelação inicial de quem era Jesus. Ele tentou um castigo menor, mas o plano era humilhar Jesus publicamente. A coroa de espinhos não foi um mero acessório simbólico, foi uma forma de zombaria brutal sobre Jesus. Só que os soldados estavam fazendo uma coisa, declarando no mundo espiritual, sem entender profeticamente aquilo que precisava acontecer. Quando eles colocaram a coroa em Jesus, quando eles colocaram as vestes vermelhas, por quê? Eu fui pesquisar sobre púrpura, né? Que a palavra fala que era um manto de púrpura. Púrpura é o vermelho, que era um corante caríssimo, que vinha de moluscos, que vinha do fundo do mar e tudo mais. Então só quem tinha grana é que tinha a roupa nessas cores. Olha o Tony Rico aí. Só quem... Olha o Tony Púrpura. Só quem tinha grana é que conseguia ter esses tecidos finos. E Jesus era rico? Não. Ele usava roupa de carpinteiro. Ele usava roupa de quem andava com pescador. Certeza que era a mais simples da época. Então eles colocaram nele uma roupa real. Vamos levar para essa linha. Eles colocaram uma coroa na cabeça de Jesus, colocaram ele numa cadeira e deram um cetro na mão dele. E o que eles disseram naquele momento? Salve o rei dos judeus. Mal sabiam que eles já declaravam no mundo espiritual tudo aquilo que estava por vir. Vamos caminhar mais um pouquinho. A coroa de espinhos representa a zombaria, mas também proclama uma verdade espiritual. Jesus é o rei. Eles zombaram da sua identidade real, mas declararam no mundo espiritual uma verdade que precisa ser dita todos os dias. Porque Jesus é o rei. Eles pensavam que estavam rindo dele, mas estavam coroando o rei do universo. Amém? Aquilo que o mundo vê como fraqueza, Deus usa como instrumento de vitória. Às vezes você está passando por alguma situação, por alguma dificuldade, que aos olhos das pessoas é o fim. A gente até brinca, chegou no fundo do poço, para de cavar. Porque aí vai estacionar, você vai ter a realidade para a sua vida e vai buscar uma estratégia para melhorar. Amém? E o que aconteceu com Jesus naquele momento? Ele estava já coroado, o manto púrpura da realeza, salve o rei dos judeus, como ironia. Os espinhos aparecem pela primeira vez na Bíblia onde, gente? Vamos pensar um pouquinho. Se a coroa era de espinhos, a gente tem várias teorias aí, vários pesquisadores, teólogos, eles levantam que tinha um espinho que colocava e aí inchava, porque era um espinho venenoso. Vamos nos atentar no ponto mais simples. Um espinho. Onde na Bíblia apareceu espinho? Em outro momento. Gênesis 3, 17 e 18, nem precisa abrir. Maldita é a terra por tua causa. Ela produzirá espinhos e erva daninha. Quando que isso aconteceu? Na queda do homem. Então, eles acharam que estavam fazendo um mal gigantesco, mas eles estavam no processo de mais uma coisa para a remissão dos nossos pecados. A partir daquele momento, o que acontecia? Ele recebeu o pecado da humanidade, a maldição do Éden estava sendo colocada sobre a cabeça de Jesus. E nós sabemos a importância da cabeça, não vou nem entrar nesse tema aqui. Capacete da salvação, os nossos pensamentos, de onde procedem as nossas condutas. Ele estava carregando o peso da maldição
para nos trazer libertação. Então, pensa nessas chaves, em todo esse processo que nós passamos até aqui. Ele recebeu espiritualmente os nossos pecados. Houve uma declaração pública de que era melhor ter um bandido solto do que um Jesus solto. E a gente chega no ponto onde ele é coroado como rei, é zombado e traz remissão sobre a minha e a sua vida. E ele passa por tudo isso, gritando, chorando de dor. Como é que ele passa por tudo isso? Ele foi exposto, ridicularizado, machucado, tudo em silêncio e sem revide. Ó. Porque ele acreditava em todo o processo para chegar no fim e trazer vida sobre as nossas vidas. Amém? A coroa de espinho foi só o começo. Fala assim, da coroa de espinhos para a coroa de glória. Olha como isso é profundo. Ele venceu a cruz. Não vou falar hoje, tá? Sobre essa parte. Deixar as cenas dos próximos capítulos. Ele venceu a cruz, ressuscitou e agora tem muitas coroas. Como assim, gente? Ele venceu a cruz. A gente vai falar nos próximos capítulos. Que não seria eu. Mas a gente pode ir lá em Apocalipse 19:12. Lucas, coloca para ver como é que tá essa versão. Apocalipse 19:12. A gente começa falando sobre coroa, sobre espinho, lá no Jardim do Éden. E a gente vem agora para Apocalipse falando sobre isso. Os seus olhos são como chamas de fogo. E na sua cabeça há muitos diademas. Aqui, meigo. Diademas são coroas. Seus olhos são como chamas de fogo. Em sua cabeça há muitas coroas. E um nome que só ele conhece e ninguém mais. Quando eu falo de cenas dos próximos capítulos, vocês entenderam? Que lá em Apocalipse também vai ter uma continuação de quando nós chegarmos na glória. O que será que está escrito? Só ele conhece. Mas vocês entendem? Seus olhos são como chamas de fogo e em sua cabeça há muitas coroas. Porque ele venceu a coroa de espinho de maldição da minha e da sua vida. Amém? Apocalipse 5:12. Digno é o cordeiro que foi morto receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Quando eu falo para vocês que quando a gente se posiciona nesse lugar, abre a tua boca, louva o Senhor, adora. Dá um abraço de verdade na pessoa que está do seu lado. Sim. Não dá, como que é, abraço de crocodilo, né, amor, que você fala? O tapinha do tamo junto nas costas, o abracinho de crocodilo. Se importe com as pessoas que estão nesse lugar. Tome posse dessa restauração. Não seja mais o Barrabás, porque Jesus já ocupou esse lugar, amém? É um lugar de restauração. É um lugar de ser vivificado pelo que Jesus já fez. Então nós precisamos sair dessa zona de cansaço e de coitadismo e nos posicionarmos como filhos que são amados, remidos, restaurados pelo sangue de Jesus. Amém? Amém? Amém. Para eu finalizar aqui, eu sei que vocês já estão cansados. Estão cansados? Não. Ô, glória. Nós falamos sobre o amor. Cada um desses atos, cada uma dessas passagens, são as revelações do amor de Jesus por nós, amém? Amém. Então, o amor que tudo suporta. No Getsemane, Jesus decidiu obedecer. Na escolha entre ele e Barrabás, ele foi rejeitado. Na coroa de espinhos, ele aceitou ser humilhado. E ele já entendia que ele ia passar por todo esse passo a passo. Tudo isso por amor. Pela minha, pela sua vida. Pela vida daqueles que ainda nem entenderam isso. Mas que você vai ser canal do Senhor para levar esse amor, amém? Nós não podemos ser filhos mimados. O Senhor te chamou para viver em família. Não queira ser filho único na presença de Deus. Busque os perdidos. Se posicione. Leve a revelação desse amor em verdade. Julgue menos e ame mais. Aponte menos, como a multidão apontou naquele momento. E tenha mais Jesus para ser levantado sobre outras vidas. Amém? Você já recebeu o que foi feito por Jesus?
Já recebeu esse sacrifício? Você consegue entender que hoje você não precisa mais viver nesse lugar? Que o Senhor te chama para a restauração da sua identidade em Deus? Por que Jesus aceitou passar por tudo isso? Porque Ele sabia quem Ele era. E por isso Ele suportou até o fim. A revelação do Senhor sobre nós hoje é identidade. Identidade de filho que foi resgatado, que foi redimido, que é amado pelo Senhor. Nossa, mas isso tudo eu já sei. Então vamos viver essa verdade? Se coloque de pé em nome de Jesus. Glória a Deus.